Olá, galera! Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Clícia, tá bom? Hoje nós vamos iniciar, a disciplina Estatística Aplicada e Toxicologia do Trabalho. Matéria essa, de especialização do curso de Enfermagem do Trabalho em nível técnico, ok? Bem, essa estatística ela vai ser aplicada em cima das condições de saúde do meu trabalhador, né? Vamos entender que a equipe de enfermagem, vocês já devem ter passado por esses questionamentos em outras disciplinas, mas a equipe de enfermagem, ela é introduzida dentro de um âmbito trabalhista, ela vai trabalhar a saúde, promover saúde aos seus trabalhadores, proteger esse trabalhador de agravos em sua saúde. Então, a estatística ela vai nos ajudar nesse trabalho de promoção e prevenção em saúde. Para quem pensou que esse trabalho não era uma coisa assim que realmente acontecia no âmbito de trabalho, estando o funcionário, o trabalhador de saúde, incluído dentro de uma assistência de saúde numa empresa, ou fazendo a sua função de enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho, ele também pode estar incluindo com promoção, prevenção e reabilitação de saúde também no âmbito público, E nós precisamos estar cientes de que a fase curativa ela só vai acontecer se falhar na preventiva, Vamos entender antes até de começar a aula o que seria a fase preventiva. Na fase preventiva eu tenho um grupo populacional que ainda mantém saúde. E se esse grupo populacional tem saúde, eu preciso criar estratégias. Para mim criar estratégias, eu preciso ter dados. Vamos começar a pensar. Eu preciso criar estratégias para aquela minha população ou para o meu público-alvo, Então, a partir dessas estratégias, eu vou conseguir manter a saúde dos meus trabalhadores. Mas isso tudo acontece de que forma, professora? Como que eu consigo montar uma estratégia de saúde de trabalho para os meus trabalhadores e utilizar a estatística? Vamos entender? Bom, hoje é a aula 1, Então, nós vamos começar de leve para vocês entenderem todos os conceitos da matéria, ok? Qual a importância de cuidar da saúde do seu trabalhador? Antes de falar de estatística, eu preciso saber a importância, Por que as empresas cuidam da saúde do trabalhador? Primeira coisa, porque dá uma maior atenção à saúde do meu trabalhador. Se eu sou um empresário, se eu sou dono de uma empresa, eu dar a importância, eu dar atenção à saúde do meu trabalhador, eu vou ter muito benefícios. Essa minha empresa ela vai ser beneficiada com essas vantagens. E se esse dono, esse empresário, ele tiver muita ligação com a parte financeira, ele não vai querer investir, porque é um investimento. Eu invisto em saúde, eu tenho funcionários muito mais qualificados para a função, porque ele não vai ter nenhum tipo de comprometimento com a sua saúde, porque ele vai ser conhecedor dos seus limites, tá bom? Quais são as vantagens para esse empresário? Primeiro, eu tenho um aumento de produtividade. Onde eu tenho um ambiente trabalhista em que não se tem trabalhadores adoentados, eu tenho um aumento da produtividade. Eu tenho uma população trabalhista saudável. Primeira coisa. Segundo, os funcionários saudáveis, classificados como saudáveis, aqueles funcionários que já foram enumerados, que já foram vistoriadas sua saúde, que já passou por um dado estatístico, que a empresa já conseguiu filtrar quais são as necessidades desse funcionário, já conseguiu atuar com promoção e prevenção à saúde, de acordo com as necessidades desse funcionário, eu tenho um funcionário saudável, Esse funcionário saudável, ele vai produzir muito mais que um funcionário doente, logicamente, Mas isso vai trazer estímulo para o trabalho, tornando esse trabalhador muito mais engajado, Motivado com o ambiente trabalhista que ele tem, E vão se sentir muito mais orgulhosos em fazer parte de uma equipe que pensa na sua saúde. Essas são as vantagens para o empresário.
Para o trabalhador, são inúmeras as vantagens. Quando a empresa investe no trabalhador, o trabalhador ele se torna muito mais voluntário, tá? Ele se torna muito mais voluntário. Esse trabalhador ele vai querer crescer na empresa, esse trabalhador não vai querer ser demitido, esse trabalhador ele vai querer a cada vez mais e mais se empenhar para chegar em melhores condições para o seu empregador. Tá? Então o ambiente de trabalho ele tem que ser adequado para aquele trabalhador, né? Tem que ser motivador. E tudo isso faz parte da estratégia de saúde, tá? E nós precisamos organizar, pensar no melhor ambiente, tirar os riscos, né, de acidente de trabalho daquele local e colocar o local mais agradável possível para que se consiga a atuação do seu trabalho sem riscos para a sua saúde, ok? Tem uma diminuição nas faltas, porque se eu tenho investimento, se eu já criei uma certa estatística para aquele profissional, para aqueles trabalhadores daquela empresa, se eu já conheço o perfil daqueles trabalhadores, se eu sei que aqueles trabalhadores são, em sua grande maioria, de sexo masculino, e que a minha maior preocupação com aqueles trabalhadores é com tabagismo e etilismo, o que eu vou fazer? Criar estratégias de promoção e prevenção para esse tipo de situação que pode levar a uma patologia existente num futuro bem próximo. E isso vai trazer o quê? Retorno. O profissional ele vai diminuir as suas faltas, porque além das promoções e das prevenções de saúde, esse profissional ainda tem uma assistência de uma equipe multidisciplinar, que vai colocar ele cada vez mais em condições de trabalho e cada vez menos necessidade de procurar assistência médica, tá? Então tem diminuição das faltas, porque estudos vão demonstrar que a empresa que cuida da saúde do seu trabalhador tende a reduzir 40% do número de faltas de trabalho. Olha a incidência. Alguém pesquisou para saber entre uma empresa que cuida do seu trabalhador e a empresa que não cuida. E percebeu, depois dos estudos estatísticos, que até o final dessa aula você vai entender como ele acontece, percebeu que 40% dos trabalhadores que estão dentro de uma empresa que cuida da saúde do trabalhador não tem a mesma quantidade de faltas que aquela empresa que não cuida da saúde do seu trabalhador. Fidelização do funcionário. Um trabalhador satisfeito e amparado pelo seu próprio ambiente de trabalho tende a se profissionalizar cada vez mais dentro daquela empresa. Como eu falei lá anteriormente, ele não vai querer sair da empresa, porque é uma empresa que te dá um certo amparo, é uma empresa que te dá ótimas condições de trabalho. Diminuição em custos extras. Cuidar da saúde do trabalhador não deve ser visto como gastos adicionais, e sim como investimento. Então, se toda a empresa visse como investimento, nós teríamos uma maior adesão no cuidado da saúde do trabalhador, e isso traria benefícios, tá? Desculpa aí o barulho, mas o vizinho começou a fazer um trabalho aqui, complicado, né? Assim, eu preciso entender que prevenção vai sempre se tornar mais econômica que futuros gastos em casos de possíveis processos e consequente redução de produção na contratação de funcionários temporários por conta de adoecimentos. Então, prevenção é sempre eficaz. Quando você observa um ambiente desse, todo funcionando certinho, com trabalhadores todo organizado, pensando todo na segurança de trabalho, nos materiais, de que forma que vão ser utilizados materiais deste local, observando o cuidado da empresa com o seu trabalhador, por trás desse daí, gente, é o resultado de todo um processo. Por trás desse resultado, existe muito trabalho envolvido com profissionais de saúde para chegar num resultado desse que você está vendo aqui nessa foto. Ok? Então, estatística desempenharia um importante papel na tomada de decisões, tanto em órgãos governamentais como em órgãos privados, tá bom? Aí eu penso em pesquisas médicas, científicas, oferecendo números que contenham informações sobre determinada situação e interpretações válidas destes valores. Então eu tenho, além de números, eu tenho a interpretação desses números, tá? Que vão ajudar, a estatística ela acaba entrando para ajudar
a auxiliar nos projetos e planejamentos para o futuro, tá? Esse pensamento estatístico, pensamento em números, pensamento em organização, o pensamento estatístico, ele vai possibilitar a enxergar uma determinada situação. Então, eu começo a observar as situações, as possíveis situações, tá? Que podem acontecer naquele local para tentar uma solução. A partir do momento que eu enxergo a situação, eu começo a considerar os fatores mais relevantes num determinado contexto. Então, eu tenho uma situação, né? Queda. Aí eu começo a observar quais são os fatores determinados para aquela queda, né? Num ambiente de trabalho em altura, tá? E com base nessas duas situações, eu começo a formular as conclusões e identificar implicações práticas. Então eu tenho a queda e o motivo. A partir daí eu começo a concluir, né? Dar soluções para esse tipo de situação e colocar em prática as minhas ideias. Aqui é a primeira tabelinha, tá? Essa tabelinha é só para você começar a observar o que a estatística faz. Quando eu observo uma tabela dessa, a tabela número 1, eu tenho setor produtivo e pessoal ocupado por sexo, masculino e feminino, na Amazonas em 2010. Aí, de acordo com a profissão, eu vou ter um quantitativo maior, né, e menor. Então, vamos lá, vamos entender. O verdinho são os homens, o laranja, as mulheres. Quando eu falo da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e agricultura, eu tenho muito mais homens nesta região e eu tenho um quantitativo bom de mulheres trabalhando, sim, mas eu tenho mais homens que mulheres. Se eu for criar uma estratégia, eu já tenho um dado estatístico ali, dizendo a porcentagem de homens e a porcentagem de mulheres naquela região, trabalhando com o mesmo segmento. É o mesmo tipo de adoecimento que eu tenho para homens e mulheres? Não, eu tenho que observar qual é a função dos homens e a função das mulheres. Aí eu começo a determinar estatisticamente a situação de saúde dos trabalhadores na região agrícola. Mesma coisa acontece nas indústrias extrativas. Aí eu observo que o número de mulheres é muito mais reduzido e o número de homens, ele chega a uma porcentagem muito maior. E aqui, ó, na saúde humana e serviços sociais, aí já vem o contrário. Eu tenho um quantitativo maior de mulheres, tanto na saúde humana e serviços sociais, também como na educação. Eu tenho um número maior de mulheres atuando nessa área e um número menor de homens. Se eu for escolher isso como uma população de amostra, vamos imaginar que eu quero fazer uma pesquisa em cima de uma população feminina que trabalhe na área da educação. Alguém já pesquisou para mim o quantitativo de mulheres que eu tenho na área da educação lá no Amazonas em 2010. Então eu vou ter que atualizar a pesquisa, começar a perceber o ambiente de trabalho, quais são as doenças relevantes do local, para começar os dados estatísticos e promover saúde para esse grupo populacional. Então as tabelas, elas começam a conversar conosco, tá? Primeiro, para mim conversar e entender uma tabela, a primeira coisa que eu preciso saber, a tabela, ela vai me mostrar o quê? Primeiro, setor produtivo e pessoal ocupado por sexo. Então essa tabela aqui, ela só vai me dizer o quantitativo de homens e mulheres que trabalham em cada setor dentro de um determinado ambiente de trabalho, né? E assim eu começo a desencadear outras pesquisas de acordo com a minha necessidade, tá? Isso se eu trabalhar num órgão governamental. Agora, se eu trabalhar num órgão privado, eu vou estar dentro de um desses segmentos. Vamos imaginar que eu trabalho num órgão de saúde humana e serviços sociais privado, de uma empresa, fui terceirizada para trabalhar numa empresa dessa de petróleo e gás aqui em Macaé. E eu estou no setor de saúde. Então, todo o meu planejamento estatístico vai ser em cima dos trabalhadores do setor que eu estou atuando, né? Então, eu pego esse setor de saúde,
começo a observar de uma forma regional. Tenho, sei lá, 5.000 trabalhadores. Dentre os 5.000 trabalhadores, 3.500 são homens e 1.500 são mulheres. Eu já tenho um quantitativo, atualizo pesquisa para saber se está atualizadinha, certinha, ou se é uma pesquisa já obsoleta, e começo a filtrar até chegar em cima da minha empresa. Ou então eu já pego um dado estatístico da minha empresa atualizado e começo a me organizar para poder criar a minha estratégia, tá bom? Então, estatística sempre vai ser definida como uma ciência de interpretação. Se você observar, olha quanta coisa que a gente, em cima de 2 quadrinhos, olha quanta coisa que nós discutimos. E se tivesse numa sala de aula física, com certeza ia ter muitos alunos que iam ter coisas para falar, né? Alunos que já estão na área, que já trabalham nos setores de construção da cidade e iriam acrescentar muito nessa aula. Então, estatística sempre vai ser definida como ciência de interpretação dos dados numéricos. Então, ela vai ser a ciência da interpretação de dados numéricos, obtidos por experimentação, mas não é considerado parte da matemática, tá? Ela é uma ciência distintiva da matemática. Nós só observamos, mas não é uma ciência considerada matemática. Seus primeiros registros remontam à época das primeiras cidades, lá por volta de 3.000 a.C., com a necessidade de enumerar pessoas, riquezas e propriedades. E a gente observa isso nos quadros, né, arqueológicos antigos. Você observa que eles desenhavam quantidade populacional, quantidade de camelos, quantidade de pirâmides. Então, você observava que eles já tinham essa ideia epidemiológica, ideia de estatística, quantidade, né? Inicialmente, com um aspecto descritivo, a estatística começa a ganhar um maior destaque com as primeiras interpretações de dados, lá por volta do século XVII. Tá? Aí depois de muitos séculos à frente começa a ter a destrinchar todas essas informações, né? E aí começa a aparecer as primeiras interpretações dos dados obtidos de séculos. Atualmente, os estudos sociais, biológicos, médicos dependem destas interpretações estatísticas para a sua validação. Para qualquer coisa que for feita dentro de uma empresa, eu preciso de um estudo, tá? Eu preciso de números. Vamos imaginar a situação do Covid. Uma empresa, ela tem 2.000 funcionários. Dos 2.000 funcionários, eu posso deixar os 2.000 funcionários livres nesse período da Covid? Ou eu vou ter que fazer um quantitativo de dados em cima dessa... Eu vou ter que fazer um quantitativo de dados, ou um registro de dados em cima dessas informações? Eu vou ter que registrar, tá? Vou ter que botar profissionais da área de saúde trabalhando, monitorando, organizando, estatisticamente falando, um planejamento gigantesco para mim poder criar dados para interpretar no futuro próximo estratégias para evitar com que outros profissionais venham a adoecer ou morrer pela situação da Covid que está neste momento acontecendo no Brasil e no mundo, tá? Inúmeras empresas estão trabalhando essa situação, ok? Bem, essa é a primeira parte da aula, vou parar por aqui, tá? E daqui a pouco vou deixar vocês lerem o material PowerPoint, vou passar um material complementar para vocês e logo após eu irei postar a segunda parte da aula. Beijo, até a próxima aula.